Fala pessoal, esse é mais um vídeo do canal Trilha com Cristo. Nós vamos entrevistar hoje um homem de Deus chamado Emerson, que tem um testemunho muito forte para compartilhar aqui no canal do Trilha com Cristo. Eu espero que vocês fiquem atentos porque é um testemunho que comove, testemunho de transformação. Houve uma metanoia radical sobre a vida dele. Espero que vocês fiquem até o final e sejam cheios pela palavra de Deus. Se você gostar do vídeo, clique em curtir, comenta, compartilha e se inscreva, porque a trilha é sua. Não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Ele me amou. Fala pessoal, estou aqui com Emerson, convidado do Trilha com Cristo. Emerson, é um prazer estar contigo aqui no Trilha com Cristo. Amém. Que você possa ser usado aqui por Deus. Queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, né? Amém. Meu nome é Emerson, né? Eu tenho 37 anos, né? Congrego na igreja Betuel, né? Dirigida pelo pastor Rogério Coquieri, juntamente com a pastora Nete Zucoloto, né? Sou cooperador na igreja. Legal, é bom saber um pouquinho da história de cada pessoa que participa aqui, né? Emerson, eu queria fazer uma pergunta para você. Jesus, ele é transformador? Sim, Jesus ele transforma, né? Dentro da Bíblia Sagrada a gente vai ver Jesus várias vezes transformando a vida de alguém. Todos que passaram, acho que por Jesus, que encontraram Jesus num caminho, né? Acabaram sofrendo uma transformação, né? Tem uma palavra que eu me identifico muito dentro da Bíblia Sagrada, que é a do endemoniado gadareno, né? A Bíblia diz que Jesus ele cruza o mar da Galileia, chega na cidade de Gadara, ao monte de Gotã, vivia um homem ali que era possesso, né, por espíritos imundos, e este homem vivia nos sepulcros, né? Correntes e grilhões, diz o texto, que não pode prendê-los, né? E a Bíblia diz que Jesus ele expulsa os demônios deste homem e coloca eles numa manada de porcos. Esses porcos caem por um despenhadeiro, né? As pessoas que viviam ali naquela redondeza percebem isso, né? E resolvem expulsar Jesus dali. Eles preferiam aos porcos do que a Jesus, né? E o fato de transformação aí entra nessa parte que eu quero falar agora. Assim, quando Jesus ele está se retirando deste lugar, aquele homem que era endemoniado, ele vai até Jesus e ele diz assim, ó: mestre, permita eu ir contigo. E Jesus diz para ele: não fica, vai até a tua casa, até os teus, e anuncia as maravilhas que te fiz, né? E a Bíblia vai dizer que todos se maravilharam ali. E existem dois pontos dentro desse texto que a gente entende que houve transformação ali, né? O primeiro é quando esse homem chega para Jesus e pede para ir com ele. E Jesus diz: não, fica e anuncia as maravilhas que eu te fiz. Glória a Deus. Anunciar as maravilhas que Jesus fez nos tempos de hoje é nada mais, nada menos do que pregar o Evangelho, né? Sim. Então você imagina um homem que alguns minutos atrás era endemoniado, mas depois se torna pregador da palavra. Glória né? a Deus. Isso é transformação, isso é só Jesus que faz, né? E outro fato também é de que Jesus manda ele ir para a casa dele, né? E quando ele vai para a casa dele, a Bíblia diz que todos se maravilharam, né? O difícil mesmo não é alguém notar a sua transformação, alguém de fora, mas dentro da sua casa, né? Exatamente. Porque é uma falha do ser humano você conseguir mudar a visão dessa pessoa sobre você, né? Porque muitos vão olhar para você e vão te enxergar da maneira que você era, não a maneira que você está se tornando, a pessoa que você está se tornando, né? Só lembram daquilo que você fez no passado, dos seus defeitos, das suas falhas, não aquilo que Jesus está fazendo. Então eu acho que quando todos se maravilham, que todos entenderam realmente o que Jesus tinha feito na vida daquele homem, né? Glória a E Deus. isso que eu acho que Jesus transforma por causa disso. Glória a Deus. Ele era endemoniado e depois se transformou no pregador da palavra. E como você disse, muitas pessoas têm, dentro do núcleo familiar, a própria família tem uma resistência de crer que existe uma transformação, né? Sim. Existe uma transformação. Bom, a gente estava falando sobre transformação, né? Jesus Cristo, ele fez uma transformação, uma metanoia radical na sua vida? Houve uma transformação assim radical? Sim, eu acredito que houve uma grande transformação na minha vida.
Eu vou contar um testemunho aqui da minha vida. É assim, eu vim de uma família onde o alcoolismo, o álcool, ele era frequente em festas de famílias, em festas de fim de ano, aniversários, em datas comemorativas, né? Então eu acabei bebendo muito cedo, eu comecei a beber muito cedo, né? Só que o fato é assim, pela bebida eu acabei conhecendo outras coisas. Eu fui viciado em cocaína, né? Também por alguns anos. Na época da cocaína eu também comecei a perder já algumas coisas, né? Eu perdi um relacionamento que eu tinha com a mãe da minha filha, né? Certo. Eu tenho uma filha, ela tem 12 anos, né? E essa menina eu acabei não vendo ela crescer, né? Eu não acompanhei a infância dela, né? Não fui um pai presente, né? E isso é uma perca para mim hoje, né? E assim, e não contente com isso, eu conheci o crack. E o crack me levou a algumas condições que eu falo deploráveis, sabe? Eu perdi muitas coisas no vício do crack. Perdi emprego, perdi confiança de família, né? Perdi o respeito, né? E assim, eu falo que, né, o crack me levou a lugares que eu acho que se eu fosse pensar hoje em frequentar, eu nunca teria frequentado, né? Eu cheguei a morar na rua, né? Eu tinha um barraquinho debaixo de uma passarela. Por quanto tempo você morou na rua? Uns 7 anos. 7 anos? Isso. Era um tipo, eu ia, ficava um período, né, na rua, retornava, ficava 1, 2 dias em casa e depois voltava para a rua de novo, né? Eu dizia que a rua era a minha casa, né? E a rua é um lugar de muita humilhação, né? Costumo dizer, como naquela palavra do Gadareno, né? Eram sepulcros, né? Os sepulcros que me prendiam, né? Na rua, né? E na rua é muito humilhante, né? Você passa muita humilhação. Quantas humilhações? Às vezes eu já apanhei na rua sem fazer nada. Simplesmente por estar em frente a um estabelecimento e a pessoa achar que eu estava sujo demais para ficar ali e foi me tocar dali e eu acabei apanhando. Sendo agredido. Acabei sendo agredido. Já fui cuspido por pessoas que se sentiram nojo de eu me aproximar delas. Meu Deus. Então a rua, ela é muito humilhante, né? Às vezes a pessoa acha assim, a pessoa está numa condição de rua porque ela quer. Porque ela não quer sair dali, mas não é bem assim, né? Há muito que envolve. Há sempre duas visões de quem está na rua, né? A visão de quem já viveu lá. Sim. E de quem nunca viveu e está olhando, né? A de a maioria das pessoas que não viveram e olham, falam, é por falta de vergonha na cara. Sim. E não é bem assim, é algo muito demoníaco, né? Algo que te prende. Porque você acha que um pai de família queria estar debaixo de uma marquise, de uma passarela? Não queria, né, cara? E então é algo que te prende ali que não consegue te libertar. É muito demoniado ali, Você não sabe? tem forças para sair dessa condição. Isso, você não tem forças. É muito forte. E não é por falta de ajuda. Porque a minha mãe, quantas vezes a minha mãe foi me buscar debaixo da passarela, ia me procurar, minha mãe ia direto atrás de mim. Eu falo para você que minha mãe é uma pessoa guerreira, ela não desistiu de mim. Porque várias vezes ela foi atrás de mim. Né? Mãe. Isso. Alguns irmãos da igreja no começo até foram atrás de mim, né? Mas eu acho que é assim, quando você não demonstra um interesse, também as pessoas vão se enfraquecendo, né? Elas já não vão, né, se enxixir com aquilo que você não quer, né? Exatamente. E você falou que morava você tinha uma barraquinha? Você construiu uma casinha para você na rua? Isso. Eu era debaixo de uma passarela, então o telhado era a passarela. Uma rampa que subia da passarela. E ali daí eu coloquei uns negócios do lado, fechando, e ali eu ficava ali, fazendo uso de drogas, dormia. O crack você tinha acesso como? O traficante vendia crack para você ou você... Como que é o acesso? O acesso ao crack é assim, né? Tinha um traficante, né? Eu acabava indo lá, pegando esse crack com ele e acabando consumindo, né? Entendi. E para conseguir o crack eu ficava me humilhando na rua. Ficava pedindo esmola. Era para comer, mas... Contava mentiras. Muitas das vezes eram mentiras, contava que eu queria comer e a pessoa acabava me ajudando. Então eu ia fazer o uso do crack. O diabo, ele te conduziu para uma condição fundo do poço, vamos dizer assim. Verdadeiramente. Né? Que é onde você não tinha força para escalar e sair desse poço. Não. Por várias vezes na rua eu achei que eu ia morrer na rua. Não só por essa condição.
Na rua é um lugar tão perturbador, não pelo ambiente, mas também pelas pessoas. Porque tem pessoas que estão ali, que estão perturbadas. Na rua você morre por um cigarro solto. Você morre por não oferecer um gole de cachaça para o seu irmão. Quantas vidas eu vi ceifadas aí por a pessoa passar o dia inteiro ali se alcoolizando junto, né? Mas no final da noite houve uma discussão e um deles acabou matando o outro quando estava dormindo. Meu Deus. Ou acabou matando o outro por outra condição, por olhar por alguma companheira, simplesmente por um olhar. Então é um negócio muito demoníaco, né? As pessoas acabam fazendo coisas que elas, no seu estado sóbrio, não fariam. Caramba. É uma história impactante, né? E essa transformação aconteceu como? Como que Deus te alcançou? É um propósito de Deus que Deus já vem lá de trás, né? Eu, quando já estava no uso da cocaína, eu acabei conhecendo a Deus. Então eu acredito que Deus lá atrás, Deus já tinha um propósito. Já estava trabalhando, né? Às vezes a pessoa vai olhar para mim nesse vídeo e vai falar bem assim, mas você não tentou de nenhuma maneira se libertar? Sim, eu tentei de várias maneiras, né? Eu já fui internado em casa de recuperação, né? Eu me lembro que na primeira internação que eu passei, eu fiquei 11 meses internado. 11 meses em tratamento. E eu saí de lá e não resolveu. E fui várias vezes, eu tive umas 6 internações. Fui internado até por contenção, né, que eles falam, né? Eu acabei sendo internado, à força, bem dizer. E assim, já tentei passar com psiquiatras, tentei aderir ao uso de remédios, e não funcionou, né? Tentei frequentar o NA, que é o Narcóticos Anônimos, né? Mas também não funcionou. Mas eu quero deixar claro aqui para você que se o remédio ou o NA ele está mudando a sua vida e você é um dependente químico ou está passando por algo assim, continue nesse processo. Deus tem uma maneira de trabalhar com cada um, né? E assim, então para mim não funcionou isso, porque o que iria funcionar para mim era Jesus, né? Glória a Deus. O que Deus tinha para fazer na minha vida ia ser Ele, não ia ser o homem, não ia ser o remédio, né? Ia ser Deus. E assim, eu tinha me machucado, né? Tinha caído de bicicleta e eu conhecia o pastor Rogério, né? E eu estava indo para o pronto-socorro. E acabei encontrando o pastor Rogério numa rua onde ele disse que ele não iria passar por ali. Caramba. E acabei encontrando ele ali. E ele me fez um convite, né? Na igreja que eu congrego, a gente tem um projeto, né, chamado Corandel, né? Que é um encontro com Deus. E ele me fez esse convite para poder participar desse encontro. E eu aceitei ir lá, porque eu já tinha tentado de tudo e nada tinha resolvido. Eu falei, eu vou nesse encontro. E eu me lembro que antes de ir para o encontro, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei assim, Deus, Pai, eu vou para esse encontro, eu quero ter um encontro contigo. Mas Pai, me liberta lá. Se o Senhor não me libertar, Pai, então me leva. Porque eu não aguentava mais sofrer. Eu não aguentava mais viver naquela condição que eu vivi. E nesse encontro eu tive, nossa, foi tremendo, cara. Acho que todas as ministrações eram para mim, era para minha vida, né? E eu falo que foi algo libertador, cara. Não tem palavras para dizer, cara. O que Deus fez na minha vida de lá para cá, depois desse encontro, foi fantástico. É só Deus mesmo. No encontro do Corandel, você foi alcançado, foi transformado. Foi transformado. Deus falou diretamente ao seu coração e você chegou a Cristo. Sim, nesse encontro eu recebi ministrações que eu carrego até hoje, sabe? De direções que Deus me deu lá dentro desse encontro para me conseguir minha libertação. E aí você participou do Corandel e depois do Corandel você começou a frequentar a igreja. Isso, aí tipo assim, eu voltei, né? Eu tinha frequentado a igreja lá atrás, né? Quando eu era viciado em cocaína ainda, né? Eu fui um período na igreja, mas não consegui me firmar. Quanto tempo mais ou menos você ficou? Ah, nem lembro, cara. Acho que bem pouco tempo. E também era aquele negócio, era idas e vindas, né? Não era aquele negócio, realmente. Ficou um tempo, depois isso. Desviou. Eu ia, eu caía, daí eu ficava um tempo fora, daí eu voltava para a igreja. E assim foi, né? E aí você começou a frequentar então a igreja? Isso, aí eu voltei, né, para a igreja, né? Comecei a congregar de novo na igreja Betuel, né? Participou do Corandel? Participei do Corandel como servo. Isso, não, a primeira vez eu fui como servo. Ah, não, sim, primeira vez como... Ah, servo. Isso. Servo é um serviço que você faz lá para você ajudar no Corandel. Isso.
E daí depois da terceira vez eu fui como ministrante. Porque assim, ó, só para explicar, gente, o Corandel tem um encontrista, que é a primeira vez que você foi, onde você foi, teve um encontro com Deus, depois você vai como servo e depois você vai como ministrante também, né? Dependendo do projeto ali, da organização. Então, você foi... Fui como servo, eu recebi um convite, né, do pastor Rogério, né, para ministrar sobre um tema. O tema é chamado Quem se Importa, né? Mas esse tema eu não posso falar aqui, porque ele é uso exclusivo lá do Corandel. Então, se você quer saber o que se encontra no Quem se Importa, procure o Thales, né? E ele vai te direcionar aí para você, né, quem sabe da próxima vez participar do encontro com Deus. Bom, eu participei do encontro, posso dizer que é tremendo mesmo, de fato, é transformador. Vi pessoas que não estavam na igreja e que depois de um tempo foi lá falar com o pastor no culto: pastor, eu quero me batizar, todo arrumado, e há uma transformação nas vidas, né? Depois de toda essa experiência que você teve, dessa superação, dessa transformação que Cristo fez na sua vida, existe alguma forma para alcançar essas pessoas que vivem nessas condições? Alguma estratégia que Deus deu para fazer o evangelismo para esse tipo de situação? Então, é assim, alcançar essas pessoas não é fácil. Não temos muitos trabalhos hoje em dia para alcançar essas pessoas, né? Esse é o fato. Existem trabalhos feitos, né, que é para mais ou menos, digamos assim, você diminuir um pouco o sofrimento dessas pessoas na rua, né? Mas assim, por exemplo, a entrega de marmitas, a entrega de roupas, né? Tem igrejas aí que pegam uma pessoa, levam até um determinado lugar para essa pessoa tomar um banho, né? Mas não existe o trabalho específico assim mesmo de resgate, ele é bem pouco. Ele é bem diminuído, sabe? Então, eu tô orando a Deus aí, né? Para que Deus me dê uma estratégia, né? Para poder alcançar essas pessoas, né? Eu passei pelo Corandel não faz muito tempo, né? Eu tenho 1 ano aí de caminhada firme com Deus, 1 ano e pouco de caminhada, né? É assim, quando Deus tem uma obra na vida de uma pessoa, a transformação vem de uma vez, né? Mas eu me guardei por aquilo que o meu pastor me ensinou, né? Pela orientação que eu recebi do meu pastor, para mim ir com calma, né? Para mim ir devagar, né? Para mim não me perder no caminho, né? Sim. Porque de nada adiantaria, né? Eu me perder nesse caminho, né? Então assim, eu tô, né, indo devagar, seguindo as orientações dele, mas estou orando a Deus para que Deus me dê uma direção, porque eu me sinto até um pouco acovardado, sabe? De ver essas pessoas na rua, né? Esses tempos atrás eu fui participar de um projeto, né? Que eu fui conhecê-lo, né? E eu acabei passando por alguns determinados locais aonde eu vivi. E assim, o número de pessoas lá hoje é muito maior. Eu tenho muito mais pessoas na rua. Então hoje não é 1 a menos. São 15 a mais lá. Entende? Olha a gravidade disso, né? Entende? É muito, sabe? Então assim, eu estou buscando uma direção de Deus aí, para Deus me encaminhar talvez para algum projeto, sabe? Eu creio que Deus vai te levantar para fazer uma ação do reino mesmo, para alcançar essas pessoas, porque você teve a experiência de um lado e agora tem a experiência de outro, que é com Ele. Amém. E armado com a armadura de Deus, eu sei que Deus vai fazer um grande mover aí para diminuir esse índice. Amém. De 15 para 3. Isso. Em nome de Jesus. Amém. E eu acho que o crack, ele é uma das doenças que mais destrói no mundo. Porque ele não destrói só a vida daquele que está sofrendo lá. Ele destrói a vida da mãe, a vida do pai, a vida da família, né? A vida da esposa, do filho, né? De quem está à sua volta. Então são várias vidas destruídas por causa de uma. De uma só. De uma droga, vício. De um vício, várias pessoas são destruídas ao seu redor. É uma mãe que não dorme mais, é um pai que não tem sossego, é uma filha talvez que por vergonha do pai estar naquela condição, ou da própria mãe, também porque existem mulheres nesse caso. Sim. A filha tem vergonha, então há um psicológico, né, muito forte nessa criança, então há um sofrimento ali em torno desse vício. Não é só aquela pessoa que está naquela condição que sofre, né?
mas sim todos que estão à volta. E aí o que Jesus faz? Jesus transforma. E aí ele faz que tudo seja restaurado. Jesus, ele restaura as coisas, né? Sim. Antes você não tinha a presença da sua filha. Não, antes eu não tinha a presença da minha filha. Eu vivia, eu via ela só, era coisa rápida, por quê? Porque eu queria usar droga. Eu queria ir me encontrar com o vício. O vício era a principal coisa que eu queria, né? E eu não tinha o contato com a minha filha. Hoje não, hoje a minha filha, ela vem até a minha casa, a gente convive junto. Eu posso passear com a minha filha. Glória a Deus. Sabe que, talvez são coisas simples assim, mas que grandiosas. Isso, que lá atrás eu não dava importância, né? E talvez muitos pais hoje não dão importância também, né? De você passear com seu filho. Não é só o trabalho, né? Não é só, sabe, você manter né, dar comida para sua filha, né? Alimentação. É a presença. É a presença, você tá presente na vida. E eu uso isso, como é que eu vou te dizer? Eu gosto muito de estar com a minha filha, sabe? Eu priorizo esses momentos, sabe? De estar com ela, né? E várias coisas, né, que o Senhor me devolveu na transformação. Por exemplo, o ano passado eu fiz um aniversário, mas fazia 7 anos que eu não comemorava um aniversário. Olha, que legal. Sabe? E foi uma coisa simples que foi feita em casa. Foi só com meus irmãos, meu pai e minha mãe, né? Foi um bolo ali só, mas fazia 7 anos que eu não tinha essa data. Nossa! Não tinha essa data, por quê? Porque eu sempre estava na rua, nunca estava em casa, né? E Jesus, ele me devolveu isso, né? Essa simplicidade, né? E hoje eu falo que eu enxergo Jesus nos mínimos detalhes, né? Em coisas pequenas. E é assim que a gente vê uma transformação, né? Não é em coisas grandiosas, é em coisas pequenas. Glória a Deus, aleluia. Outra coisa que ele te devolveu, talvez era o trabalho. Sim, meu trabalho. Meu trabalho, ele veio de uma forma, até o pastor Rogério uma vez usou isso como referência, né? É assim, meu contato com meu pai era bem, sabe, pelo meu pai ser uma pessoa bem dura, o meu contato com ele então era, sabe? Bem difícil. Era bem difícil, né? A gente acabava discutindo direto, brigando, né? E o que acontece? Depois do meu espaço pelo Corandel, eu me lembro que eu estava sentado um dia num banquinho lá em casa e meu irmão veio conversar comigo. E meu irmão falou assim para mim, por que eu não saía para procurar emprego? E eu acabei falando bem assim, e eu só tinha 3 peças de roupa, eu me lembro. Porque o resto eu tinha vendido tudo no vício. Nossa! Eu não tinha nem roupa para vestir direito, eu tinha. E eu não tinha dinheiro para fazer o currículo. Aí ele acabou, né, usando a esposa dele lá, onde ela trabalha. Eu tinha um currículo antigo e ela fez lá. E eu espalhei currículo para tudo quanto é lugar. Eu me lembro que o pastor morava num apartamento, e ele foi entregar esse apartamento e eu fui ajudar ele a pintar lá. E antes disso eu fui entregar alguns currículos. E eu andava de bicicleta, porque eu não tinha dinheiro. Sim. Não tinha emprego. E assim, e nada deu certo, a porta não abriu. Não abriu. Aí o meu pai, aí eu tinha um sonho de trabalhar numa determinada área. Desde pequeno eu tinha esse sonho de trabalhar nessa área. E assim, o meu pai, ele trabalha mais ou menos nessa área. Uhum. E daí ele ele acabou lendo no WhatsApp de um rapaz. Esse rapaz estava precisando de alguém. E olha a confiança, meu pai não tinha confiança em mim. Por várias vezes meu pai quis arrumar trabalho, a minha mãe pediu para ele arrumar trabalho para mim. E ele me dizia assim, eu arrumar trabalho para isso aí? Para quê? Para que daqui a algum tempo ele não se fortaleça e faça eu passar vergonha? Aí, quando apareceu essa vaga, o meu pai chegou assim para mim, olhou e falou assim, se você quiser, eu mando mensagem aqui para ele ver se ele te arruma essa vaga de emprego. E hoje eu tô até lá, até hoje. Glória a Deus, aleluia. Você vê a transformação que Deus fez, né? Deus voltou a meu pai ter confiança em mim, né? E acabou preparando esse emprego que eu tenho hoje. E agora o relacionamento com seu pai? É normal. Normal, transformador também. Transformador. Porque antes era de brigas. Briga, discussão, não tinha respeito entre ambos, né? Uhum. E hoje não, hoje tem respeito. Glória a Deus. Hoje, né, a gente sai junto, a gente faz alguns churrascos fim de semana em casa, né? É coisa que antigamente, quando tinha, era só briga. Glória a Deus, aleluia. E esse testemunho da sua vida, assim, fez com que alguma pessoa foi alcançada? Putz, o Emerson, ele foi transformado por Jesus, eu quero conhecer esse Jesus. Houve alguma... Então, assim,
ainda não consegui alcançar ninguém desse nível, né? Uhum. Nesse mesmo mundo que eu vivia, né? Mas já teve algumas pessoas que Deus, né, me deu uma direção para poder, né, alcançar essas pessoas, né? E, né, não foi uma coisa extraordinária, Sim. mas quando Deus tem um propósito, a gente tem que estar preparado, né? Sim. Né? Às vezes a gente pode estar no meio de uma cidade ou, sei lá, fazendo qualquer coisa e Deus usar a gente, né, para a gente poder alcançar alguma pessoa, né? Mas já teve algumas pessoas assim, né? E acho que o fato maior, eu acho que o fato hoje é de ver minha mãe, sabe, na igreja, né? O fato de ver minha mãe na igreja hoje é extraordinário, né, cara? Eu também tenho esse anseio de ver meu pai, minha mãe. Mas tenho certeza que Deus vai preparar Amém. a hora certa. Amém. Isso vai ser algo extraordinário da parte de Deus. Isso. De fato. E eu acho que pelo meu vício, é uma coisa que eu vivo hoje, mas que Deus já vinha trabalhando lá atrás, sabe? Eu vejo a minha mãe aceitou Jesus por causa de mim. Aleluia. Por causa que eu estava no vício, ela foi para a igreja buscar por causa de mim. Glória a Deus. Ela se batizou por causa de mim, né? Aleluia. Na sexta-feira agora, foi a primeira vez que ela subiu ao monte para orar, né? Ela nunca tinha visto, ela queria conhecer. E ela me perguntou, falou, eu queria um dia conhecer, né? E foi bem certinho, né? Quando Deus tem um propósito, Ele não atinge só você. Não, Ele atinge todo mundo que tá à Ele volta. pega você e toma. Que legal. É fantástico. Extraordinário. Quem te vê, eu particularmente, quando você contou um testemunho da sua vida, eu falei, não é possível. Ele não tem cara que passou por isso. E de fato, você não tem cara. O diabo, ele não escolhe a fisionomia, ele não escolhe. Ele atinge qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa. Qualquer pessoa para estragar, para destruir, para rasgar a história da pessoa. Então, o testemunho que você trouxe aqui agora mostrou claramente que as drogas, ela começa do menor e vai para o maior, que é o crack, que é onde ele vai te empurrando cada vez mais para o profundo do poço. Só que aí tem uma mão estendida, né? Sempre. Jesus. A mão de Meu Deus foi até lá o poço, viu você lá, estendeu e te ergueu, te trouxe de volta para o lugar que é de direito seu. Amém. Né? Um lugar que Deus quer para todos nós. Vou pedir para você definir Jesus em uma palavra. Uma palavra? Transformador. Transformador. Acho que o momento que eu vivo hoje, eu acho que para mim definir Jesus numa palavra é transformador, né? Não tem quem passe por Jesus que não seja transformado. Glória né? a Deus. Eu acho que Jesus, ele, no seu ministério, ele curou pessoas de enfermidades. Sim. Mas ele também transformou a vida dela. Sim. Mesmo curando, ela transformou, né? E Jesus, ele é muito transformador, né? Em todos os detalhes. Eu vejo isso na minha vida, né? O que Jesus fez na minha vida foi algo fora do comum. Fora do comum. Radical. Radical. Tem muitas pessoas que foram alcançadas, que viveram na mesma condição, né? Mas tem outras pessoas que não viveram nessas condições e estão longe de Cristo e que precisa dele. Só que existem escamas nos olhos que o próprio diabo, mídia, o mundo todo conduz, faz com que as pessoas coloquem essas escamas nos olhos, né? O próprio mundo permite isso, faz isso. Então Jesus vem lá e tira as escamas do cego e faz ele ver a verdade, o caminho e a vida. Aleluia. Emerson, agora é com você. Vou pedir para você deixar uma mensagem para o público do Trilha com Cristo. A mensagem que eu quero deixar para você hoje, que está vendo este vídeo no Trilha com Cristo, é a seguinte: não desista. Deus é transformador. Isso é verdade. Se tem uma pessoa que nunca vai desistir de você, é Deus. Ele tem um propósito, ele tem um projeto na sua vida. Deus, ele não desiste de nenhum de nós. Deus, ele não desistiu de mim. Mesmo eu estando no vício, estando largado na rua, Deus, ele não desistiu de mim. Ele tinha um propósito na minha vida. Talvez você tenha uma pessoa aí na sua casa, ou talvez na sua família, ou talvez na rua onde você mora, né? Se você parar para pensar aí, você vai lembrar de alguém. Talvez alguém que estudou com você, que vive numa condição dessa, uma condição de vício, né? E existem vários vícios hoje em dia, né? Não é somente o vício do crack, existe o vício do jogo, o vício da pornografia, né? Mas existe um Jesus
que Ele não desiste. Ele não desistiu de nenhum dos teus. E Ele não desiste de você também, né? Tenho certeza que Deus tem preparado um plano, né, para te alcançar, para alcançar alguém da tua casa, né? E só continue orando, continue perseverando na sua oração, que Deus vai fazer grandes Obrigado coisas por na sua vida. participar aqui no Trilha Amém. com Cristo. Tenho certeza que o seu testemunho vai alcançar muitas vidas. É muito bom, é gratificante ver essa transformação que Deus está fazendo na sua vida. E eu creio que Ele vai alcançar mais vidas através da sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Isso aí, vamos aí. Obrigado, hein? Obrigado. Se você gostar do vídeo, clique em curtir, comenta, compartilhe e se inscreva. Porque a trilha é sua. Aleluia.